Bom, pessoal, muito obrigado aí por ter aparecido aí no terceiro período do seminário, terceiro período. Hoje temos o professor Oswaldo Katsumi Imamura, do IEAV, né? Já trabalhou e também consulta. E ele também fez parte e faz ainda parte como consultor ao TSE em questão de segurança, né, de urnas eletrônicas. Semana passada a gente teve a jornalista Fernanda, que explicou mais como surgiu o livro, etc., né? Mas agora aqui vai ser um assunto muito mais técnico. Oswaldo Katsumi, né? Ele é formado pelo ITA, né, em engenharia eletrônica. Ele fez mestrado em telecomunicações na University of Electrical Communications, Japão, e fez doutorado na University of Tokyo, também no Japão, em engenharia elétrica. Ele atuou como engenheiro de projetos na empresa Hydro Service Engenharia Limitada. Ele foi colaborador técnico da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Embaixada do Brasil em Tóquio, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados IAV, né, do DCTA. Ele ocupou cargo de chefia de divisão de pesquisas e diretor técnico, professor colaborador na pós-graduação do ITA, foi coordenador do projeto CNPq, FINEP e TSE, e também consultor na Embrapa. Ele foi também consultor Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal, Prodazem, e também da FAPESP e FINEP. Ele tem uma grande experiência na área de engenharia eletrônica, com ênfase em telecomunicações e segurança da informação. A atuação dele é principalmente nos temas de modelamento, codificação e reconhecimento de sinais, proteção e autenticação de informações, sistemas de apoio à decisão inteligente da informação. Hoje, ele é consultor do TSE e também das organizações das Nações Unidas. Katsumi, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vai ser muito bom para pessoas entenderem a parte técnica do urnas, para descobrir que o urna é bom para mostrar quem ganhou é que ganhou mais votos, imagino. Então, agradeço mesmo a sua participação aqui e colaboração. Tá. Agradeço aí o convite, né, de poder estar com vocês hoje. E, bom, como vocês já viram na ementa, né, aqui o título do que eu vou falar hoje para, né, tentar passar para vocês aqui um pouquinho da minha experiência, né, é o projeto de arquitetura de segurança de sistemas embarcados, né. Eu coloquei dessa maneira, né, porque para ficar um pouco mais próximo também às atividades que também ocorrem de pesquisa e educação no INPE também, tá bom? Bom, deixa eu passar para o slide seguinte aqui. Opa, desculpa, passei um aqui. Bom, isso aqui está na ementa, né? Que eu estou falando de sistemas embarcados, né? Eu vou deixar depois para o professor Vijay, né? Essa apresentação. Depois vocês podem, né, ler com um pouquinho mais de calma também, né? Katsumi, só interrompendo. Sim. A gente está gravando e se Sim. você não ligar, a gente vai postar no canal YouTube depois. Ok, perfeito, sem problema. Eu estou sabendo que está gravando. Perfeito. Tá bom. Então, muitas vezes, né, eu estou colocando aqui, né, alguns exemplos aqui, né, para começar com exemplos mais próximos que todo mundo acompanha pela mídia, né, a missão Marte, né, da NASA, né, tem o Curiosity, né, e a outra sonda, né, que é a Perseverance, né, que tem coletado, né, dados ali também, né, e algumas amostras que parece que deve voltar daqui para, né, conseguir trazer de volta aí, daqui a talvez 1 ou 2 décadas aí para frente, né. Mas uma coisa interessante, né, quando a gente pensa em sistemas embarcados, né, a gente olha a máquina, né, tá, e esquece de olhar em volta, né. Então, né, eu vou falar um pouquinho mais, né, usando essa conotação de sistemas embarcados, mas num contexto um pouquinho maior, que é importante, né, também. Bom, eu vou começar rapidamente por algumas definições, né?
Eu coloquei aqui, tem aqui uma brincadeira aqui, né? Na verdade, assim, as coisas, informações ficam muito confusas, né? Mas à medida que a gente vai melhorando, né, as nossas definições, né, ou pelo menos as nossas consciências em relação a alguns termos, né? Eu acho que vai acabar, a coisa começa a se tornar cada vez mais clara e mais simples também, né? Tá? E eu coloquei aqui, né, 4 definições que eu acho importante para a nossa conversa de hoje, tá? Então, vamos lá, né? Primeira definição, arquitetura, né? Muita gente, né, tem a concepção de arquitetura, né, no sentido mais de construção, essas coisas. Então, por isso que eu coloquei, né, duas figuras aqui, né? Uma arquitetura grega, né, antiga, e aqui uma arquitetura um pouquinho mais moderna, né, tá? Mais próxima de nós, né, que é um desenho arquitetônico que feito por Oscar Niemeyer, né, da Catedral lá de Brasília, né? E aqui, né, esse slide aqui eu coloquei aqui porque né, tá escrito, né, aqui que é uma catedral diferente, né? A nave abrindo né, visualmente para os espaços infinitos e a galeria de acesso escura, né, acentuando o contraste da luz procurada, né? Esses são requisitos dessa catedral. Então, né, quando eu coloquei isso porque tem um pouquinho depois mais a ver, né? Então, é uma definição boa de arquitetura que eu achei na internet aqui a arquitetura é um bom exemplo da dinâmica complexa de entrega, né? E aí com as minhas palavras aqui, eu tentei decifrar um pouquinho mais isso, né? Para a gente ficar um pouquinho mais pé no chão, né? Também, né? Para mim, a arquitetura é uma visão geral do projeto, né? Aquilo que você vai entregar para alguém, né? Tá? Com a capacidade para a gente conseguir identificar todos os componentes necessários e prescindíveis que a gente precisa tomar cuidado, perceber, não deixar faltar, né, no nosso projeto. Tá? Ao mesmo tempo, né, a arquitetura é uma coisa interessante porque ele permite uma análise preliminar, né, do que a gente vai entregar, tá? E ao mesmo tempo a gente consegue gerar requisitos. Isso é importante porque quando você tem um desenho arquitetônico, né, não um desenho de construção, né, um desenho arquitetônico, que é um pouquinho diferente, né, ele sobrevive ao tempo. Então, você pode usar esse mesmo desenho arquitetônico e continuar, né, fazer ele valendo ao longo do tempo também. Tá? Então, esse é um conceito bastante importante de arquitetura. É uma palavra bastante empregada, né? Tá? Mas, às vezes, as pessoas confundem um pouquinho essa definição, por isso que eu coloquei, né? E a próxima definição é segurança, né? Segurança é muito... A gente olha, né? Segurança no sentido lá mais de deixar assim inviolável, né? De uma forma inviolável, né? Na verdade, segurança tem um sentido bem amplo, né? Tá? E eu coloquei essa primeira... Sempre eu coloco aqui um pouquinho com a letra, né, mais simples aqui no em itálico, né? A definição que é mais geral que se encontra por aí, né? Que a segurança né, significa o ato ou efeito de segurar, né? De mantê-lo protegido, né? De uma certa maneira, né? Também pode ser sinônimo de confiança, garantia, firmeza, estabilidade e certeza, né? Então, jogando para o que nós vamos estar conversando hoje, né? A segurança é um requisito primário, né? Para garantir um funcionamento, né? Daquilo que a gente vai entregar, né? E isso pode ser um equipamento, um processo, né, tal, né? E tudo tem que estar funcionando independentemente de quem vai usar, aonde vai usar, de que forma que ele vai usar, né? Então, é um requisito bastante importante nesse sentido, tá? E também é muito usado, né, em outros casos também como requisito de proteção contra agentes hostis, né? Coisas que possam, né, tentar fazê-lo não funcionar, né, de uma forma mais simples, né? Talvez essa conotação, né? Vamos lá para frente. Ó. Próxima definição: sistemas. Vocês já ouviram durante os cursos do INPE, né? O INPE usa muito, né, essa palavra sistemas, né? Sistema, né, a informação que tem aí, né, de uma forma genérica, é um conjunto de elementos, né, interdependentes, são, né, vários elementos, né, que eles se juntam, né, de uma determinada maneira, né, criando essas dependências entre si, né,
mas de uma forma organizada, né? Então, o sistema tem essa conotação, né? Um sistema solar, por exemplo, né? Tem o Sol, né? Tem os planetas envolvidos, né? Apesar de ter os meteoros meio, né? Parece que fora do padrão, né? Do sistema, né? Mas na verdade aquilo também faz parte do sistema, por isso que, né, eles também são sujeitos a determinadas regras, né? As leis que compõem esse sistema também, tá? Então, né? Por isso os sistemas, né, são elementos, né, compostos por elementos interdependentes e intercorrelacionados, tá? Então, e mesmo que cada um desses elementos, né, tenha suas características próprias, totalmente diferentes uma das outras, né, mas juntos formam uma coisa só e têm uma única identidade, né? Então, esse conceito é bastante importante, né? E quem trabalha muito com esse conceito de sistemas, né, e a engenharia de sistemas é o INCOS, né? Então, vocês também quiserem aí depois, né, o INPE tem feito, né, algumas abordagens com relação a essa questão da engenharia de sistemas também. Mas eu não vou falar de engenharia de sistemas, não. Eu vou falar de sistemas embarcados, né? Então, né, o que é um sistema embarcado, né? De uma forma geral, né, é um sistema encapsulado, né, ou dedicado, né, a um dispositivo, né, a um sistema maior, né? E o que ele faz, na verdade, esse sistema embarcado, né? Ele realiza um conjunto de tarefas pré-definidas, né? Tá? E geralmente com requisitos bem definidos para isso, tá? Então, mas uma coisa interessante, né, que o sistema embarcado, apesar dele realizar uma única função, né, dentro de um sistema maior, né, como ele está relacionado ao sistema, né, então, desenhar esse componente, a maioria das empresas pecam, né, a maioria dos projetistas pecam porque acaba jogando, né, o projeto do sistema embarcado para uma equipe, né, sem passar os requisitos do sistema maior, né? Tá? E aí, quando esse componente é entregue, né, ele passa, às vezes, até a causar determinados problemas, né, por não atender a determinados requisitos que não é para ele, mas é de um sistema maior, mas como ele está interrelacionado, ele deveria também estar sabendo que vai acontecer isso, né? Tá? Então, isso é importante, né? É igual o step de um carro, né? Eu tenho meu carro, né? Uma Zafira 2010, né? Que meu step praticamente está zerado, tá? Só que eu preciso comprar mais um step, porque o dia que eu colocar aquele step, eu sei que talvez a borracha aguente. Porque, apesar, né, porque aquele pneu não foi um pneu desenvolvido para ser um step que ia ficar 10 anos guardado, né, sem rodar, né? Ele foi desenvolvido como um pneu que normalmente ia ficar em uma das quatro rodas ali, girando, né? E borracha, se você não fizer, né, determinados movimentos de compressão, expansão, tá? Ele deteriora, né? Tá? Então, sistema embarcado é a mesma coisa, né? Apesar, né, é igual um step, assim, ele vai ficar lá guardado ou fazendo uma determinada função, né? Mas ele precisa ter condições de ser exercitado, né, como um sistema como um todo, senão ele acaba perdendo, né, a sua função. Tá? Normalmente, né, hoje aparece um monte de sistemas embarcados, né? Aqui eu coloquei, né, um desenho aqui, um diagrama, né, diagramado aqui do curso de pós-graduação, né, de sistemas embarcados da UFSC, né, da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tenho, né, alguns colegas que são professores lá, né, e eles trabalham bastante com a indústria, né? Eles trabalham, por exemplo, com empresas, né, tipo Brastemp, Consul, né, que é a Brasmotor, né, que agora a chinesa Midea acabou comprando todo o grupo, né? Então, o dono, né, de todo esse ecossistema, né, de linha branca, né, é a Midea, né? Mas eles desenvolvem, por exemplo, um atuador, né, que pode ser usado na geladeira, no máquina de lavar, né, no ar-condicionado, né, tudo isso, né, mas o atuador em si, os seus sistemas de controle do atuador é um sistema embarcado, né, tá? Mas depende para que ele foi desenhado, né? Se eu pego um atuador de ar-condicionado, ele não
foi desenhado para todo o conjunto, esse ecossistema todo, eu não consigo pegar ele e jogar numa máquina de lavar, né? Porque ele não vai funcionar. Tá bom? Então, é nesse sentido que eu coloquei essas definições. Bom, vamos agora ao que interessa, né? Ao projeto, né, de sistemas desembarcados, né? Quais são os cuidados que eu preciso ter, né? Mais ou menos e coloquei assim um roteiro para a gente poder entender um pouquinho melhor, né? Cada uma dessas particularidades, né? E nesse roteiro eu estou seguindo mais ou menos, né? Aqui uma estrutura, né? Que vocês no INPE têm condições de ter um contato mais rápido, né? Que são as normas da ESSS, né? Que são normas, né, da ESA, né, dos sistemas espaciais, né? E ali tem, né, as normas, né, que especificam, né, o que é um projeto, né? Então, eu coloquei alguns tópicos, porque nós seguimos, né, normalmente esses tópicos, né, até em projetos mais simples também, né? Mas é bom seguir isso para a gente não ter surpresas, né, ao longo do projeto, né? Tá? Ou no final do projeto, de não conseguir, por exemplo, entregar. Então, os requisitos aqui, né, vou seguir a mesma linha que eu vi com relação às definições, né? Coloquei os pontos, né, as palavras-chave aqui, como requisitos preliminares, concepção, requisitos iniciais, desenho, modelos, desenvolvimento, produção, né, e emprego. Tá? Então, no projeto, a gente precisa pensar tudo isso, né, mais ou menos nessa ordem, né? Tanto em termos cronológicos como em termos técnicos também. Tá? Então, eu vou seguir essa cadeia para a gente poder continuar a nossa conversa aqui de hoje. Né? Primeiro, requisitos preliminares. Né? Por que a gente está começando, né, o projeto dessa maneira? Né? É que esses conceitos são muito importantes, tá? Principalmente quando a gente quer fazer um projeto que não seja estanque. Né? É um projeto que tem essa capacidade de ser evolutiva. Né? Então, como vocês todos sabem, né, muito bem, tecnologia evolui e ultimamente tem evoluído a uma velocidade muito rápida, né? Tá? De tal maneira que às vezes a gente não tem nem tempo para aprender, né? Dominar essa tecnologia para poder reaplicar, né? E quando a gente faz dessa maneira, a gente tem que fazer um novo projeto, né? Mas muitas vezes, se o primeiro projeto for muito bem feito, né? Mesmo que você queira inserir novos conhecimentos, novas tecnologias, novas concepções, até concepções, né? Você pode fazer de uma forma evolutiva, tá? Se o projeto inicial for muito bem feito, tá? E é aqui que é a ideia, né? Eu coloquei um desenho aqui, né, da evolução do homem, né? Uma hora ele vai ser teletransportado, né? Mas uma coisa que nesse projeto, né, se continuar prestando atenção, né, às características primárias do projeto ser humano, como, né, ele foi desenvolvido, né, desde o seu início, né, alguns centenas, milhares de anos atrás, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas que talvez nesses dois últimos itens aqui, né, que é o Android e também um sistema mais virtualizado, né, talvez tenha uma certa dificuldade de evoluir dessa maneira também. Né? Tá? Então, primeiro, né, requisitos preliminares. Antes de falar, né, aqui o que é escrito aqui, né, aqui do lado esquerdo, né, eu coloquei aqui de forma evolutiva algumas concepções de máquinas de votar. Né? Só para curiosidade, né, a primeira máquina, né, foi feita por um cara que gostava mais de patentear as coisas, né? Ele sempre, quando ele construía alguma coisa, ele patenteava rapidinho, né? Tanto é que até hoje ele é rei das patentes, né? É o cara chamado Thomas Alva Edison, né? E por incrível que pareça, né? Aqui, ó, né? Ele fez uma máquina de votar em 1870. Né? Esse é o registro histórico que existe da primeira máquina de votar construído, tá? Assim, de uma forma parecendo assim uma máquina propriamente dita, né? Mas depois de uns 30, 40, 50 anos, eu não tenho como precisar exatamente esse 1910, né? Transformar essa máquina numa cabine, né, de votação, né? Que persistiu por vários anos, né? Aí, inclusive na Europa também, vocês podem ver lá,
né, as últimas eleições que aconteceram, né, tanto na França como na Alemanha, na Inglaterra, tal, o pessoal continua usando essas cabines, né, tá? Então, essas cabines já existem há mais de uma centena de anos. E no Brasil, né, os três últimos aqui, né, são protótipos feitos no Brasil, por incrível que pareça, né? O primeiro, né, feito pelo um engenheiro, né, que é o Sócrates Ricardo Puntel, em 1958, né? Depois, né, em 95, duas propostas, né, que foram desenhadas e montadas rapidamente ali pelos TREs, né, Tribunal Regional Eleitoral, né, de Minas Gerais e do Mato Grosso, né? Bastante interessante, né? Bom, eu vou usar, né, a urna eletrônica como esse roteiro, tá? Tudo que aconteceu na urna eletrônica como esse roteiro de um projeto interessante, né? Tá? Que até pode ser usado como um exemplo, né? Não para fazer uma outra urna, né? Porque essa urna está funcionando direitinho, tá? Mas para fazer outros equipamentos, né? Inclusive talvez uma outra urna quando determinadas concepções, né, que eu vou falar assim paralelamente, né, forem introduzidos também, né? Mas esse projeto, né, começou, na verdade, no começo da década de 80, né, tá, lá na Justiça Eleitoral, e passados uns 10 anos, né, a Justiça Eleitoral conseguiu fazer com que o cadastro de eleitores, né, a relação de todos os eleitores brasileiros fosse uma relação única no país. Tá? Até então, era feito por regiões. Né? Então, haviam pessoas que tinham os nomes, né? Ele morou um tempo, né, na região norte, depois veio trabalhar na região sul, né? Ele tinha um registro nessas duas regiões. Né? E se ele quisesse votar nas duas regiões, ele até podia fazer isso, né? Porque essas bases não estavam consistentes. Né? Então, foi reunido um grupo de especialistas, mais da área jurídica, com assessoria da área, né, da pessoa de tecnologia, e eles fizeram um trabalho, né, para gerar os requisitos preliminares do que deveria ser um novo sistema de votação, né, a ser desenvolvido, se possível, né, no país. Tá? Esse trabalho começou no final de 94, tá? E encerrou no começo de 1995. Tá? E o resultado deles são exatamente esses requisitos que vocês estão vendo aqui na frente. Né? Ele precisa ser uma solução universal, né? Basicamente, né, entre vários outros detalhes, né, em relação à solução universal, né, a escolha do candidato tem que ser por número. Tá? O número tem uma razão por ser números, né? Porque é o único símbolo, tá? Que 100% dos eleitores conseguem dominar. Tá? Aderência à legislação, que isso é óbvio, né? Tá? Ser amigável, né? Isso, em outras palavras, né? Você consegue aprender rápido a usar ele, né? E conseguir usar sem errar, né? Sem cometer erros, né? De uso, né? Erros de uso. Tá? Custo reduzido, né? Aí para permitir, né, a produção em uma quantidade grande, né? Para vocês terem uma ideia, por que essa quantidade grande, né? É porque hoje nós temos, né, se você for ver em termos de sessões, né, locais de votação, né, sessões onde tem várias sessões eleitorais, né, a quantidade de sessões eleitorais hoje no país, tá, ele ultrapassa 400 mil sessões, tá? 400 mil sessões, como se fosse 400 mil cabines de votação, tá? Mais precisamente, está em torno de uns 450 mil, né? Dependendo da eleição, como ela é feita também, podendo chegar até 480 mil, mais ou menos, né? Número de sessões. Então, para produzir essa quantidade, né, de máquinas, né, precisa ser barato, né? Senão não tem jeito, né? Porque qualquer coisa que, né, qualquer real que custar tem que ser multiplicado por cerca de, né, colocando reservas, né, essas coisas todas, né, e a taxa de risco, essas coisas todas, ela passa os 500 mil. Né? Então, tudo é multiplicado por 500 mil. Né? Então, se for custar R$1,
ter que ter R$ 500 mil para pagar essa conta, né? Se for R$ 1.000, vai precisar de 500 milhões para pagar essa conta, né? Então, a coisa é meio complicada. Perenidade, né? Tá? Perenidade é uma coisa que dure bastante, né? Um tempo, o maior tempo possível, tá? Quando nós detalhamos, né, uso em várias eleições, quantas eleições, né? Aí foi dado, olha, por exemplo, no mínimo 5 eleições. Tá? A eleição é cada 2 anos, né? Então tem que durar pelo menos 10 anos, cada máquina dessas. Tá? Segurança, para eliminar fraude, né? Uma pessoa não poder votar por outro, né? O voto tem que ser fácil, né? Se a pessoa votou lá no 94, né? Tem que estar registrado no 94, tá? Então, né? Não tem nada. E facilidade logística, né? Armazenamento, logística é armazenamento, transporte, uso, né? Então, não pode ser muito grande, né? Existem algumas propostas, né, que são feitas, né, internacionalmente, né? E a quantidade de propostas em termos de quantidade, né, de números, é maior nos Estados Unidos, né? Eles têm várias empresas, né, com inúmeras propostas, né? E tem até máquinas pesando quase 1 tonelada, né? Então não dá para fazer isso, né? Para movimentar uma máquina de 1 tonelada a cada eleição, né? Colocar ela numa escola, ainda mais no 5º andar de uma escola lá, não sei se nem passa pela porta, né? Ou pela janela, né? O negócio é meio complexo, né? Então essa facilidade logística também foi um dos requisitos, né? Que esse primeiro grupo, né? Apontou. E por último, a autonomia, né? Que não devia, se tiver energia elétrica, ótimo, mas se não tiver, também tem que funcionar, né? Isso significa, né? Uma eleição normalmente ocorre num período de 8 a 10 horas, tá? Então, precisa ter autonomia, né? Para funcionamento solo, de uma forma isolada totalmente, né, do resto do ambiente, né? E durante esse período aí também, tá? Ou alguma coisa que permita colocar a bateria extra, né? Colocar algum outro fornecimento, né? Um grupo gerador, né? Por fora e poder alimentar, tá? Mas que devia permitir que ele aguente essa operação, né? Pelo tempo que a sessão eleitoral estiver aberta, tá? Então, esse é um dos requisitos bastante importantes. Bom, recebendo esses requisitos preliminares, né? Aí parte para concepção, né? Concepção é esse desenho aqui, né? Bom, para fazer uma eleição, né, eu vou passar bem rápido isso aqui, porque esse aí depois vocês podem, né, pegar o material e dar uma estudada, que eu coloquei aqui a concepção que está funcionando, né, a concepção que já evoluiu um pouquinho, né, alguns detalhes aqui, né, desde 1995, né, quando nós começamos o projeto, até hoje, mas 90% da concepção está aqui, né, é a mesma, não mudou nada, porque exatamente nós procuramos fazer primeiro esses desenhos de concepção arquitetura, tá? Para que ele pudesse ser mais perene também em termos de idealização também, tá? Então, as informações, né, tá, são recebidas, né, de vários pontos, candidaturas, eleitores, né? Quando fala ecossistemas da urna, né, são os outros componentes externos que são necessários, né, para tipo bateria, sistema operacional, né? Tem alguns programas, né, de segurança, né? Então tem vários sistemas aqui que tem que ser reunidos, né, e depois ser carregados em cada uma dessas urnas aqui, né? E depois a urna vai para, né, para eleição. Depois da eleição ele gera resultados que são transmitidos por um sistema de totalização que depois vai ser divulgado, né? Essa tabela de correspondência, né, significa que cada urna preparada, tá, é a única que pode enviar informação para o totalizador, tá? Então, como elas têm tudo cara parecida, né? Então, existia um código, né, que identifica eles, né, como se fosse o DNA da urna, né? Para que quando chegar uma informação aqui, não fala assim, chegou uma informação da urna, né? Qual urna? Né? Aí dá para saber exatamente qual é e quando ela foi preparada também, né? Então, isso aqui é muito importante também, que faz parte, né, dessa concepção do ecossistema onde, né? Porque a urna é só isso aqui, né? Tá?
mas ele faz parte do ecossistema, ele precisa entender tudo isso, né, para ele poder ser dimensionado, né? Por exemplo, cadastro de eleitores, né? Hoje, né, a Justiça Eleitoral tem no banco de dados do cadastro de eleitores em torno de 180 milhões de registros de eleitores, tá? Quando vai fazer, né, um cruzamento para ver quem pode votar, quem não pode, por conta de certos tipos de impedimentos, essas coisas todas, esse cadastro também vai para a preparação, né? Tá? Então, na última eleição, né, agora no primeiro turno, que nós tivemos algumas semanas atrás, alguns dias atrás, foram em torno de 150 milhões, né? Tá arredondando, tá? Né? Esses 180, né? 30 milhões foram retirados por algum motivo, né? Porque tem lá uma regra para ver isso, né? Então você pega assim, 150 milhões de eleitores arredondando, né? Se eu for jogar aqui na urna, não tem como colocar 150 milhões de registros numa única máquina, tá? Então tudo isso tem que ser pensado como é que vai fazer, tá? Registro de candidatura, nós temos em torno de 500 mil candidatos, né, ao todo no país. Também, quando vai jogar, também tem que jogar essas informações todas, esses candidatos também. Tá? Então, todos os outros programas, né, que teve compor então, a coisa tem que ser trabalhada aí, né, na concepção. Uma vez isso bem trabalhado na concepção, então a gente consegue, por exemplo, chegar nos requisitos iniciais. Muitas vezes, né, as pessoas confundem requisitos iniciais com requisitos preliminares, né? Tá? Por isso que acaba não fazendo a concepção. Acaba partindo daqui para fazer o projeto, né? Então, é onde acontece maior incidência, né? Ou inserção de erros em um projeto mais complexo, tá? Então, o que é requisitos iniciais, né? Ele é uma tradução dos requisitos preliminares. Então, se não fez requisitos preliminares, não tem requisito inicial. Isso aqui é uma coisa muito importante, né, para quem realmente vai trabalhar em projeto, não importa que tipo de projeto que seja, né? Até projeto de vida, né? Se você não souber por que você nasceu, não vai saber nunca, né, projetar o projeto de vida para você, né? No caso da urna eletrônica, né, por que ele nasceu, né? É para compor aquele sistema, né, de eleição como um todo, né? Então ele tem que entender todo esse ecossistema, né, como um todo, como é que ele funciona, né? Requisitos iniciais, né? Quem vai ser o hardware, quem vai ser o software, né? Como é que vai ser o desempenho do processador, memória, display, teclado, impressora, fonte, bateria, né? Todos os componentes de hardware e software, né? Precisam estar muito bem entendidos, né? Porque hoje dá para você desenvolver certas funcionalidades em hardware e também dá para desenvolver em software, né? E aí, como é que fica? Quem vai decidir se vai fazer isso em hardware ou vai fazer em software, né? Depende de como você escolher, tá? O desempenho do processador vai ser um, o tamanho da memória vai ser outro, vai precisar de mais memória, menos memória, né? Mais memórias em termos tanto em capacidade, mas também de memórias distribuídas, né? Ou memórias, né, compartilhadas, né? Então tem daí, né? Por isso os requisitos iniciais é muito importante. Fonte e bateria, né? Aquilo que deveria durar, né? Uma eleição deve durar pelo menos de 8 a 10 horas, independente do que aconteça, né? Fora da urna eletrônica, né? Poxa, como é que vai ser essa fonte? Para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma pesquisa no Brasil. Espalhamos uma equipe, né? Pedimos os tribunais regionais que estão nas pontas, né? No país, acionando, né? Os juízes eleitorais que ficam nas zonas eleitorais, e descobrimos, né, que a energia elétrica no Brasil, né, apesar de existir uma norma, né, da ANEEL, né, que tem que funcionar, né, dentro de uma oscilação, né, de no máximo 15%, tá? Nós descobrimos que a 110 volts em determinadas regiões do país, né, é fornecido em determinado momento assim, hora do dia, né, chega a 30 volts. Quer dizer, 110 mais ou menos 15 não chega a 30, né? Mas na realidade chega, né? Então, para vocês terem uma ideia, né? A fonte da urna eletrônica ela é capaz de trabalhar desses 30 volts até 440 volts.
Então, é como se fosse um no-break, né? Mas se vocês comprarem o no-break e colocar, né, em algumas regiões do país, ela vai queimar, né? O no-break, né, não vai aguentar. E nós tivemos um problema disso e tivemos que ajudar uma empresa fornecedora de no-break, né, a refazer o projeto eletrônico do no-break, porque o no-break estava queimando, tá, estragando, né, queimando mesmo, tornando inválido, né, por causa da sobretensão e subtensão, né? E a causa era a flutuação. Era um problema de flutuação da fonte. Não era nem a tensão que estava indo muito abaixo, nem muito acima, né? Mas era a forma como essa tensão variava. Tá? Para vocês que recordam, né, alguns princípios de física, né, era um problema da fundamental. Né? A fundamental do projeto de entrada do no-break era múltiplo de 60 Hz, que era a fundamental básica do fornecimento da energia elétrica comercial. Tá? Então, entrava, né, em oscilação, né, em uma realimentação positiva e acaba, né, mesmo uma tensão mais baixa de 80, 90 volts, né, como a flutuação fazia com que a realimentação se tornasse positiva por causa do projeto da fonte, tá? E essa fonte chegava a queimar internamente, porque todo esse problema acontecia depois do sistema de proteção da entrada. Né? Então, teve que refazer o projeto da fonte, porque não havia sido pensado no ecossistema. Né? O pessoal traz projetos de fontes de no-break, né, do exterior, que são ultra sofisticadas, né, mas não coloca na realidade brasileira também. Né? E infraestrutura, né, tá? Requisitos de local, né, se tem goteira, não tem, então o equipamento vai cair umas gotas d'água, vai ter umidade mais alta, mais baixa, temperatura mais alta, mais baixa, né, tá? Acesso viário, né? Nós tivemos uma urna que passou pelos testes do IPT de vibração, né, para ver se nenhum componente se soltava, né? Colocamos para o pessoal do IPT lá em São Paulo fazer todos os testes e conseguiu passar. Depois de alguns acertos, né, o negócio ficou bacana. Aí, quando nós mandamos para uma determinada localidade do interior do nosso país, né, ela chegou desmontada lá, né? Por quê? Porque foi transportado, né, de uma maneira que esse modelo de transporte não estava nos modelos que o IPT tinha ali, né, para fazer os testes, né? Então, passou no teste do IPT, mas não passou no burro de carga, né? Então, isso também tem que ser, né? E eu coloquei aqui, finalmente, cultura e língua. Né? Vocês sabem que tem regionalismo, né, no país, né? Então, o português falado no Sul é um pouco diferente do Norte, do Nordeste, né? Tem esses regionalismos também todos, né? Mas, ao mesmo tempo, né, por conta da Constituição de 88, os índios passaram a votar também. Só que são vários grupos de indígenas que falam suas próprias línguas. E só falam essas línguas em determinados locais, né, do nosso país. Tá? Então, nós tivemos que criar manuais, né, também, né, algumas informações nessas linguagens indígenas também, para poder colocar como requisito inicial. Né? Aí, depois disso, nós fizemos, então, o que as pessoas às vezes confundem como concepção, né, na verdade, o desenho. Né? O desenho é a palavra traduzida que eu não gosto muito, né? Mas é o design, né? Como é que você faz como se fosse um projeto, mas não é bem um projeto, né? Mas é quase uma concepção, mas é um projeto, né? Então, aí é melhor usar a palavra design, né? Tá? O desenho, né? Então, o desenho já é trazer para uma realidade mais própria, né? Né? Para onde você vai, de fato, né? Gerar um projeto para começar a construir as coisas. Então, gerar do formato físico, né? Como é que vai ser, tamanho, peso, tal, né? Tamanho do display, né? Como é que vai ser, qual o tamanho que vai ser, teclado, qual o tamanho da tecla, né? Peso, tal, né? Para vocês terem uma ideia, o desenvolvimento do teclado nós levamos quase 3 meses, né? Para fazer uma série de testes lá para não travar, jeito de apertar, né? Mas testes com pessoas reais, né? Fazendo esses testes. Geração da interface, né? Homem-máquina, muito importante, tá? Esses conceitos, né? De ergonomia, né? De geração,
quem ajudou muito também foi uma fundação lá de Santa Catarina, né? Que foi contratada para a empresa exatamente só para trabalhar essa questão do HMI, né? Da interface homem-máquina também, né? E ergonomia, né? E geração de mecanismos de segurança, que aí começa a entrar agora, né? Apesar de vocês não terem percebido, eu sempre falei de segurança, né? Nos dois sentidos, né? Funcionamento. Agora eu vou começar a falar de segurança, né? De uma forma um pouquinho mais detalhada, né? Mas onde as pessoas estão mais acostumadas a trabalhar, né? Tá? Que é um ponto importante que é a recuperação de falhas, né? Tá? A urna tem que funcionar igual o Curiosity, né? Quando você despacha para o local de votação, não tem mais jeito. É só uma sonda interestelar que vai conseguir trazer ele de volta lá ou substituir ela, né? Então, vai ser que você tem que funcionar, né? E aqui falha, coloquei um asterisco, né? Em inglês, né? Acaba usando esses três formas diferenciadas, né? De falar de falha, né? Que é a falha propriamente dita, né? No linguajar português, né? O erro, tá? E falha de parar de funcionamento, de funcionar de fato mesmo por algum defeito, né? Tá? Failure como defeito, né? E proteção do hardware, do software, né? Essas coisas todas. Esse ponto é importante. Consistência com o roadmap das tecnologias, tá? Então, como a gente tinha aquela concepção de que ser perene, tá? A gente trabalhou muito com esse cuidado, né? Dessa concepção com o roadmap, né? Falamos com a Intel, com a AMD, com, né, Texas Instruments, falamos com a Hitachi, a Sony, Toshiba, né? Várias outras empresas, né, de outros países também, né? Para tentar conseguir coletar esses roadmaps tecnológicos, porque o equipamento tinha que durar 10 anos. Se esses caras ficam fazendo que nem a Intel, que fica lançando processador todo ano, fala assim, eu tenho que chegar e mandar uma carta para o presidente da Intel, falar assim, Intel, né, para de inovar nos processadores, porque a minha urna não vai aguentar, né? Eu não consigo trocar a urna a cada 2, 3 anos, né? Né? O presidente do TSE lá pediu para que a cada troca vai acontecer somente depois de 10 anos, tá? Né? Então, a gente estabeleceu como ciclo de vida de hardware de 10 anos. Tá? O software é interessante, porque o software foi todo construído, né, acompanhando a arquitetura inicial, tá? Então, ele tem várias partes muito recentes, né? Por exemplo, feito para essa eleição de 2022, convivendo com partes que foram feitas para a eleição praticamente de 98, ano 2000 também, funcionando juntos. Tá? Então, o ciclo de vida do software ele é mais extenso. Né? A grosso modo, eu posso dizer que é em torno de uns 15 anos. Tá? Por que tem que ser trabalhado dessa maneira? Porque o software tem que rodar em todos os hardwares. Tá? Mesmo aquele hardware que foi construído há 10 anos atrás, né? Como, por exemplo, só para curiosidade, né? Nessa eleição de 2022 foi utilizada uma urna que foi feita, né, em 2009 até 2022. Tá? Então, todas essas diferentes versões de máquinas funcionaram com o mesmo software. Tá? Exatamente o mesmo software. Bom, tolerância a falhas. Isso aqui depois vocês peçam depois para o VG escreverem vocês num curso de tolerância a falhas aí no INPE também, né? Que pode ter mais detalhes aí, né? Mas falando de uma forma bem rápida aqui, né? O que foi feito dentro, né, da concepção total, assim, mais acadêmica, mais de pesquisa de tolerância a falhas, mas que a gente jogou dentro da urna eletrônica, né? Esse conceito aqui, que está aqui embaixo, aqui no rodapé, aqui, ó, né? FMECA, né? Failure Mode Effects in Criticality Analysis, tá? Esse termo tá na norma da ESA, da SSS, tá? Então, se vocês forem lá na SSS, lá, né, na parte das normas da série Q, né, Q30, tá? Vocês vão encontrar aí, né, essa norma aqui, que é o Q30F02A. Tá? Então, vai ter mais detalhes do FMSA. Tá? Mas, voltando aqui, né? É identificar cada componente de hardware. Cada componente tem que ser identificado, tem que saber exatamente como funciona cada componente, né? Desde o resistor, capacitor e até componentes mais complexos, que são processadores, né? E memórias, né? Identificação
de cada fase de funcionamento, tá? Né? Fase significa você liga o equipamento, é um momento que ele vai, né, energizar todos os componentes. Depois de energizado, entra para a próxima fase, né? Na próxima fase só vai entrar depois que todos os componentes estiverem energizados, né? Antes disso não pode entrar, porque senão vai dar erro, tá? Segunda ponto, a partir do início, né, dessa fase seguinte, né, ele também vai realizar um certo tipo de funcionamento até passar o bastão para a fase seguinte, né? Então a UNA trabalha por etapas, por fases, né? E cada uma dessas fases, né, elas acontecem, né, de uma forma que cada informação vai passando de uma para outra, né? Isso aqui, né, são alguns modelos, né, de como é que você monta, né, essas máquinas, né, com capacidade de tolerância a falhas também, né? Tá? Se vai fazendo dessa forma, né, de uma rede, né, integrada dessa maneira, ou vai fazendo uma forma mais sequencial, né? Que a gente usou uma mescla dessas duas formas que são acadêmicas, né, modelos acadêmicos mais clássicos, né, usando a identificação de estado de máquina, né? Então, quer dizer, começou aqui, né, um estado de máquina passa para um outro estado, cada estado tem várias fases, né, de funcionamento, ou uma fase pode ter vários estados de funcionamento também, né? Tá? Então, toda essa concepção, né? Então, a gente conseguir identificar isso, né, e fazer com que cada mudança de estados em cada fase, né, ela seja gravada, né? Para que, uma vez tudo isso acontecendo, né, tanto no log como também no registro, né, dessas informações, né, a gente possa passar para isso. Por que isso é importante? Porque permite fazer o rollback, né? Então, aconteceu uma falha, o próprio software consegue identificar, o próprio software faz o rollback, né, é como se a máquina não tivesse acontecido falha, mas na verdade está acontecendo a falha, mas você não está vendo, porque o software está tomando conta disso, né? Existe um programa, né, que olha, né, isso tudo, né, e está cuidando, né, para que você não perca o que você está fazendo, a sua atividade, né? Então, isso está embutido dentro da urna eletrônica também, tá? E uma vez que, né, que essas estados fases, né, foram concluídos, né, aí a gente pode passar, né, fazendo isso de uma forma automática ou por meio de reinicialização, né, fazendo um reboot, né, tá, quente ou frio, né? Um reboot quente é o próprio programa, né, já faz um reboot, ele faz né, uma recuperação, né, desde o início, talvez, né, ou de estados, né, ou de sequências bem mais anteriores, né, da máquina, ou o mesário, né, que é um servidor, né, que está lá tomando conta daquela sessão e vai lá e desliga a urna e liga de novo, né, faz aquele famoso, né, o liga-desliga, né, para ver se ele faz um reboot e no reboot ele vai fazendo todas as checagens de erros, né, essas coisas todas, e ele vai, se caso ele consiga chegar até a fase onde ele parou, ou pelo menos até o último estado consistente, né, então ela continua, né? Para vocês terem uma ideia, a inserção dessa facilidade fez com que o nosso índice real de falhas, que girava em torno de 1,5%, tá? Real, isso é estatística das eleições dos 26 anos passados, né? Que nós tivemos, né? Desse 1,5% na média, né? Cair para 0,1%. Olha a importância disso, né? Porque se tenho 500 mil máquinas, 1,5%, são 75 máquinas que eu preciso trocar, né? Não quer dizer mais, né? 1,5% de 500 dá... me ajuda a fazer as contas aí, né? 51,5 dá 7,5, em torno de 7 mil máquinas, né? Em torno de 7 mil a 8 mil máquinas que eu precisaria estar trocando, tá? E a substituição na média, né, no pior caso, né, foi em torno de 50 a no máximo 100 máquinas, né? Então, isso ajuda a fazer assim, quantos backups ou sistemas, né, de reserva de máquinas eu preciso ter também, né? Sistema de contingência, né?
Então, e no caso de não conseguir recuperar nada, vai para a contingência, né? E essa contingência, como é que ela é feita, né? O primeiro turno dessa eleição só teve um caso de contingência, né? Que teve que fazer eleição, né? Ir para o papel, tá? Que é o último caso de contingência, né? Mas em todos os outros casos, né? Dá para substituir uma urna pela outra, traz uma urna, né? Que se a falha for realmente detectada que é no próprio equipamento, né? No hardware dela, tá? É só trazer um hardware novo e ele reinicializa tudo e resolve esse problema também, né? É como se tivesse sistemas redundantes, né? Funcionando naquelas técnicas, né? Modelos clássicos de 1+1 ou 1+0, né? E assim por diante. Tá? E os modelos, né? Então, agora, uma vez feito, né? Esse design, né? Como é que eu vou fazer quais são os modelos que eu vou seguir? Vou seguir os modelos que estão nas melhores práticas, né? Já estão definidos, né? Não vou reinventar a roda. Se a roda é redonda, o modelo que eu vou usar da roda é redonda, para começar, né? Então, é muito importante vocês terem essa concepção de modelos também, né? Nesses modelos, também, outro ponto importante é os requisitos de rastreabilidade e auditabilidade, né? E análise. Tá? Esses 3 pontos são importantes, porque rastreabilidade é que permite também a gente melhorar e de uma forma assim brutal todo o processo de sistemas tolerantes a falhas também, né? Por conta da rastreabilidade, né? E a auditabilidade também permite a gente reconhecer esses erros e então a gente poder refazer, né? Fazer uma nova versão ou novo release do projeto, né? Também por conta dessas informações também, tá? E a análise que eu coloquei entre parênteses perícia forense, né? Esse foi um trabalho que nós fizemos junto com a Polícia Federal, com a equipe técnica da Polícia Federal, né? Porque não é uma análise técnica normal, tá? É uma análise forense, tá? Então, depois vocês podem até, né? O INPE não faz análise forense, né? Mas análise forense você precisa ter alguns outros dados, né? Também do tipo timestamp, né? Tem algumas coisinhas também que você precisa ter no log, né? Então, você precisa ter credibilidade também, né? Então, tem que ter um relógio, né? Confiável no equipamento, né? Tem uma série de outros requisitos que precisam entrar por conta da adoção desse modelo também, tá? E outro modelo que a gente usou bastante, né? Que não existia esses 2 termos que eu estou colocando agora, né? Principalmente o segundo, né? Mas o primeiro é Root of Trust, a raiz de confiança, né? Por conta do modelo que a gente está usando, né? Esse anterior de rastreabilidade e auditabilidade, né? Tá? E as melhores práticas também, né? A gente usou, por exemplo, aqui da SEI, né? Usando o CMM, né? Que é Capability Maturity Model, né? Tá? A gente poder ir progredindo, né? Nessa qualidade desses modelos todos, né? De uma forma evolutiva, né? Tudo precisava ter uma raiz de confiança. Tá? Então, a urna tem uma raiz de confiança interna, tá? Depois eu vou mostrar daqui a pouco. E tudo feito na concepção de Zero Trust. Zero Trust significa o resistor não confia no capacitor, o capacitor não confia no resistor, nem um deles confia no processador, nem na memória, nem no software, nem no sistema operacional, nem no sistema de controle, nada. Tá? Mas tudo isso tem que trabalhar junto. Apesar de não confiarem, né, trabalham de uma forma hiperharmônica, né, funcionando perfeitamente, né, dentro desse conceito. Esse conceito Zero Trust é mais moderno, tá, né? A gente já trabalhava com esses 2 conceitos, né, desde do início do projeto, né? Mas esse nome, Root of Trust, né, é um termo de uma década e meia atrás, tá? É um pouco mais moderno, né? Nós estamos já trabalhando quase 10 anos antes. E esse Zero Trust muito mais recente, nós estamos trabalhando há quase 20 anos antes dentro desse conceito do Zero Trust, né? Ninguém confia em ninguém, tá? Mas todo mundo trabalha para o mesmo objetivo, né? E a seleção e criação de algoritmos criptográficos, né? Por que criação foi colocada aqui? Por quê? Porque existe, né, uma lei, né, nos Estados Unidos, né, uma regra ali, né, de lei para exportação de bens sensíveis, né? O INPE sabe muito bem, né, o que isso significa, né, que é o ITAR, né? Tudo que é tecnologia de ponta está sujeito ao ITAR, né?
E os países, né, isso é coisa dos Estados Unidos, mas os países aliados, né, tipo a Alemanha, a França, a Inglaterra, o Japão, tudo, seguem restritamente o ITAR, né? E o algoritmo criptográfico está no ITAR, tá? Em outras palavras, você só consegue comprar algoritmos criptográficos aqueles que a Agência de Segurança Nacional lá dos Estados Unidos consegue quebrar, consegue abrir, tá? Então, como nós tínhamos que fazer, né, a proteção da eleição presidencial no país, né? Então, nós criamos algoritmos próprios com a ajuda da ABIN. A ABIN foi o nosso parceiro muito importante aqui nesse processo. Tá? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui. Modelos. Criptografia, né? Então, falando em criptografia, são os 3 modelos, né, criptográficos que a gente usa, né? Criptografia puramente dita, né, que é as 2 primeiras, assimétrica e assimétrica, né? E o hash, né? Que é o resumo criptográfico, né? Esses são os que a gente usa aqui, tá? Né? Na urna, né? Quando eu coloquei algoritmos criptográficos específicos em cada parte, em cada fase, tá? É que cada etapa do processo eles têm uma criticidade. De acordo com essa avaliação de riscos, né, e da criticidade, né, os algoritmos e os métodos criptográficos usados é um ou outro, tá? Então é nesse sentido, tá? Nas partes mais críticas, tá? A gente usa algoritmo assimétrico, né, baseado em curvas elípticas, né, com chaves de 160 bits até 512 bits, né? Nas partes mais genéricas, a gente usa a assimétrica, né? O modelo da RSA, né? Chaves com tamanho de 1024 a 4096, tá bom? Para vocês terem uma ideia, né? Uma chave de 256 bits na elíptica, né? Equivale a uma 2048 na RSA, tá? Essa é a dificuldade de fazer a quebra, tá? Assimétrica é quando tem 2 chaves, né? Uma para cifrar e outra para decifrar, né? Ou às vezes é conhecida como chave pública e chave privada, tá? E simétrica é uma chave, né? A mesma que é igual cadeado, é a mesma que fecha, é a mesma que abre, né? Tá? É igual cadeado da nossa porta, né? Por exemplo, né? Da nossa casa. E para isso a gente usa o AES, né? Que é um último padrão, né? Que está funcionando no mundo, né? Existem várias implementações comerciais, mas a gente tem as nossas próprias implementações do AES também, né? Tanto para 128 bits e 256 bits de chave, né? Tamanho de chave. Tá? O hash, ela permite usar qualquer um desses 3 mais conhecidos, que é o SHA-1, SHA-2, SHA-3, né? Mas a gente também usa para alguns casos, né, o SHA-256, 384 e SHA-512 também, né? Depois vocês podem ver nos outros documentos esses detalhes aqui, tá? Bom, aqui é a parte do módulo de segurança da urna. Eu peguei um exemplo aqui da urna 2022, que é a urna 2020, né, que foi a última, a mais moderna que foi para as eleições, aquela que tem um layout um pouquinho diferente da outra, né? Tá? Depois vocês vão ver aqui a cara dele também. Mas algumas pessoas que já votaram, né? Ele tem uma cara um pouquinho diferente. Né? A tela está em cima do teclado, né? O display, né? A diagramação está na vertical em vez de estar na horizontal. Essa placa-mãe, né? Na maioria dos casos, né, isso aqui, o módulo de segurança, né, embarcado, tá? Nesse modelo, tá? Na verdade, de 2015 para cá, ele já incorpora, né, uma parte que devia fazer parte do motherboard aqui, tá? Já foi trazido para dentro disso aqui, né? Que é esse aqui, ó, né? Um módulo que faz o controle do teclado eleitor. Está aqui dentro daqui aqui. Né? Essa parte vermelha aqui, né, quadriculada, é exatamente isso aqui, tá? Que está ampliada aqui, tá? Né? Controle do modo da impressora também está aqui dentro, né? Do leitor biométrico está aqui dentro. Dispositivos genéricos, né, para acionar, desacionar, tipo cartões, né, USB, né, cartões de memórias destacáveis também está aqui, né? Tá? E aqui dentro, na verdade, né, do modo de segurança embarcado, né, ele tem, né, um processador, né? Tá? Ele é isso aqui é como se fosse um novo
outra motherboard dentro da motherboard aqui, tá? Só que tudo dentro de um perímetro aqui, né, já criptográfico, né? Isso significa, isso aqui está resinado, né? É uma resina epóxi, né? Que é muito usada para evitar engenharia reversa, tá? Então ela é encapsulada de tal maneira que o único jeito de você tirar ele é usinando ele, tá? Não tem como derreter porque não tem solvente para que derreta ele, tá? E todos os canais, né, aqui, ó, né, todos esses canais de comunicação são todas cifradas. Tá? Então, é um módulo que fala aqui dentro totalmente de uma forma encapsulada, né, totalmente embarcada, de fato, né, tá? Apesar disso aqui estar embarcado também numa outro sistema maior, tá? Né? E aqui são projetos, né, que seguem os padrões, né, de uma placa, né, de PC normal, tá? A grande diferença, né, aqui, aí vocês vão ver, né, aqui no slide seguinte, né, acontece isso aqui, né? É uma cadeia de confiança baseada em hardware, tá? E nós escolhemos, né, os primeiros módulos, as primeiras urnas, né, 96 até 2004, 2005, né, tinha esse módulo, né, baseado em software, tá? Então, a partir de 2005, começamos a embarcar em hardware, né? A partir de 2015, passou a compor esse módulo de segurança, que é um chipzão lá, todo encapsulado. Jogamos uma parte da placa, né, dentro de um chip, né? Tá. E como é que ele faz? Né? Quando você liga a urna, ele começa a checar. Primeira coisa que ele checa a BIOS. Aí a BIOS, quando ela é checada, ele tem que devolver um desafio. Ele recebe o desafio, ele tem que devolver, como se fosse, né, uma autenticação de dois fatores, né, que é um termo bastante conhecido por aí, né, tá? Ele devolve o código, aí ele fala, ok, BIOS, então vamos para o seguinte. Aí entra no bootloader, né? O bootloader também ele tem que devolver a contrassenha. E a BIOS checa essa contrassenha e devolve para o ok, então vai, agora carrega o Linux, tá? É um Linux totalmente desencapado, tá? Ele só tem basicamente as funções que precisam, né? Tem o core e as funções básicas para ele funcionar, que também devolve a contrassenha e assim. Se essas contrassenhas não baterem, não boota, tá? Aí depois que entrar esse sistema que chama gerenciador de aplicativos, tá? É o que é um termo bastante usado, inclusive nas normas da NIST, a CSS ainda não usa esse termo, tá? Mas é um termo já bastante falado atualmente, chama container, né? Então, esse gerenciador de aplicativos é o gestor do container, o container de software. Então, todos os softwares que rodam, esse gerenciador sempre ele verifica a assinatura, se não for, ele joga, né, lá para baixo, dizendo, olha, pare a urna. Tá? E o modo de segurança, ele bloqueia tudo. Por que essa cadeia, toda vez que tem uma negativa, ele não fica só nesse loop aqui, não. Ele é uma realimentação que vai desencadeando tudo aqui. Cada etapa, né, cada estado que a urna, né, muda, tá? Essa verificação, né, de desafio é feita também para ele poder, né? Isso garante o quê? Recuperação de falhas, né? É um negócio meio complexo, mas isso facilita para caramba o algoritmo de recuperação de falhas, tá? Depois vocês pedem um curso sobre isso também, né? Tá? Aqui eu vou passar rápido, né? A questão é o mesmo modelo, só que do ponto de vista de cadeia de certificados digitais de assinaturas, né? De cada módulo, tá? E no desenvolvimento, né, nós temos modelos, né, de engenharia, onde a gente exercita tudo que o projeto pode ter, né? Então, o modelo de engenharia não obedece muito os padrões, né? Alguns requisitos, tipo tamanho, peso, essas coisas, né? Mas ele tem que fazer a coisa funcionar, né? Depois entra na qualificação, né, que a gente vai, né, colocando mais requisitos, né, tornando mais assim, difícil de ser construído, no sentido de que algumas coisas da engenharia, né? Aqui na engenharia tem que ser refeita para poder requalificar ele de novo, tá? Até chegar no modelo de produção, tá? Depois do modelo de produção, né? Ele é um cabeça de série, né? É o primeiro que vai tentar ser produzido na linha de produção.
Mas aí tem também todo o sistema de qualidade da linha de produção, testes, né, durante a produção, o modelo de testes que vai ser usado na linha de produção, né? Nós usamos, né, solicitamos às fábricas, né, que adotassem esse mesmo modelo, né, que nós mostramos agora, né, de uma cadeia, né? Então, a urna tem, na última etapa, só o teste de burn-in, né, que é tirar a mortalidade infantil, tá? Mas durante o processo de produção, cada módulo que é colocado, agregado na urna, o sistema é testado, tá? Então, é um sistema trabalhoso, mas facilita muito o escoamento da produção também, tá? E na produção, né, a gente faz a qualificação da fábrica, linha de montagem, né, a quatro mãos, empresa e o pessoal do TSE, inserção da etapa de segurança, isso aqui é só naquele chipão, né, que é o MSE, é só o TSE que faz, tá? Mesmo lá dentro da fábrica, né, tem uma área destinada só para o pessoal do TSE, que grava chaves, grava, né, alguns certificados, né, e assim por diante, né, com os outros detalhes também. E depois vai para o teste da linha de montagem, né, tá? Que é um teste, nesse caso aqui é uma foto, né, do burn-in. Aqui é um teste na linha, propriamente, é um teste de burn-in, que é feita, na média, 48 horas, tá? Ou na ligada direta, rodando programas. Tá? Tem um programa que faz o boot, reboot, carrega o gerenciador de aplicativos, carrega o programa de votação, vota, tem um robozinho lá funcionando, né? E faz com que a urna depois desliga, rebuta de novo, né? É tudo warm boot, né? Mas faz isso durante, na média, 48 horas. Tá? E depois vai para a expedição, que é feita junto. Por que o TSE está aqui nos dois? Né? É porque, dependendo da falha que acontece, a empresa às vezes não rejeita, mas o TSE pode rejeitar. Né? E a mesma coisa da expedição também, porque na expedição é feita também o cruzamento, né, dessa informação de segurança que foi inserida pela equipe do TSE na etiquetagem no número de série que sai da urna. Tá? Então, faz essa correlação também. Tá? Então, passando aqui já quase nos finalmente, né? A produção do software acontece a mesma coisa, é uma cadeia de produção, tem um setor estanque de desenvolvimento, tá? É tudo compartimentado, não? Os setores, né? Passa, né? Entrega para o setor de integração, né? Todas as bibliotecas externas, que são aquelas bibliotecas compradas, né, que são drivers, né, sistemas operacionais, né, e outros tipos de módulos criptográficos, né, aqueles menos críticos, né, são trazidos aqui. O setor de integração é quem incorpora isso no sistema. Quem desenvolve, ele trabalha com um termo muito usado nessa área de segurança, que trabalha com módulos goiaba, né? Então, trabalha com goiaba, depois aqui passa a virar uma temoia, né? Virar uma coisa mais uma fruta mais cara mesmo, né? Depois vai para o setor de testes, né? Depois vai para a produção, né? E a produção vai para o setor de expedição, né? E aí, né, é que é enviado para fora, tá bom? Então aqui, né, são três setas, né? Três cores diferentes, né? Porque cada lugar aqui o componente é assinado quando passa daqui para cá, aqui os pacotes são assinados quando passa daqui para cá, e o setor de produção é o que fecha todo o pacote realmente que vai para a urna. Ele assina esse pacote e manda para a expedição, e a expedição faz só a parte da logística propriamente dita. Tá? Então, existem esses níveis todos, né, que estavam no slide anterior, de assinaturas e emissão de certificados digitais. Né? Tudo isso é controlado pelo setor de controle e de auditoria também, né? Essa linha de produção aqui. Tá? Mas são todos são equipes distintas, tá? Eles não se falam aqui porque ficam em áreas físicas completamente diferentes um do outro também. Tá? Aquele conceito do zero trust que eu falei anteriormente, né? Ninguém confia em ninguém lá dentro, mas todo mundo é amigo de todo mundo. Né? E no emprego, né, também tem as distribuições, né? O TSE, né? As urnas ficam, em termos de logística, né, é responsabilidade do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Então, o TSE não tem nenhuma urna armazenada, né, em Brasília, tá? Se tiver em Brasília, é o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que tem as urnas para o Distrito Federal, tá? E o TSE distribui os pacotes, né, de programas, né, tudo que vai ser inserido na urna, e mais as senhas dos algoritmos criptográficos para os TRS.
O TRE que prepara a urna, né, carrega ela, tudo, né, deixa a urna em condições de ser trabalhadas, né, ou as urnas serem preparadas para contingências, né, e reservas, né, e ela distribui também para as zonas eleitorais, depois as zonas fazem a etapa final, que é realizar a eleição, né. Então, aqui também está compartimentado a atribuição, né, e a responsabilidade de cada grupo, né, que participa da justiça eleitoral, tá? Bom, esse é o último slide, né? Dia de votação, né? Sessão eleitoral, encaminha, né? Gera o boletim de urna, que é afixado lá na sessão eleitoral, né? Gera, né? Uma gravação eletrônica disso, que é transmitida, né? Vai para o Tribunal Regional Eleitoral, aqui é conferido, depois passa para o Tribunal Superior Eleitoral, que totaliza, consolida essas informações e depois divulga para a internet, né? Então, e tudo isso aqui é meio protegido, né? Toda a rede, né, que a Justiça Eleitoral usa para fazer esse processo é uma rede exclusiva, tá? Então, até as redes, né, o backbone, por exemplo, também é contratada, a fibra ótica é contratada, ela não é uma fibra ótica compartilhada, tá? Então, tem um custo relativamente alto, né? Por exemplo, aqui até aqui, tá? Existe um canal físico, né, dedicado para isso, não é canal compartilhado, tá? Então, as operadoras não fazem aqueles canais virtuais, né, compartilhamento de fibra, essas coisas todas. Então, a conta que o Justiça Eleitoral paga durante as eleições nesse aqui, né, é relativamente alta de comunicação, mas garante a segurança das comunicações, tá? Então, é uma das formas de garantia, até que algum grande estudioso, né, algum pesquisador ou uma empresa, né, consiga apresentar uma proposta de transmissão, né, de comunicação mais segura, tá? Até via internet, né? O que não é internet, né, são linhas dedicadas, né, que são telefonias, né, satelitais, tá? Então é contratada uma empresa que abre um canal específico para fazer o 0800, né? Alguns BUs são transmitidos, né, usando essa telefonia via satélite, né, mas uma descagem 0800, tá? Mas toda cifrada, né? Tudo VPN, né? Então daqui para cá vem criptografado, daqui é tudo VPN, né? Daqui, tá bom? Bom, rapidamente é isso, né? Espero que, apesar de ter sido meio corrida, né, eu pedi para o VJ, né, 4 horas para explicar com mais detalhes, até coloquei algumas normas aqui, né, a SSS, né, a Q02A aqui, né, que explica o FMSA, né? Eu coloquei também aqui a SSS M30A, né? Coloquei também a SSS 010A, que é engenharia de sistemas, né? Como é que os sistemas funcionam, né? Fazem aqueles sistemas em V, né? Que a Encode gosta muito de usar, né? De fazer um processo em V, que você tem modelos e definições mais altas, né? Depois você detalha definições, quando sobe, você tem que voltar para o mesmo lugar da onde você mergulhou, né? Senão está errado, né? Requisitos, né, de etapas, né, tanto de missão, né, é que eles chamam de missão, mas a gente chama aqui, né, de processo. Os padrões de desenvolvimento, né, de aquisição também, seguindo a ISO, né, 12.207 ou 15.504, né, que elas se complementam, né, ou coisas parecidas, né, a mesma coisa está traduzida, né, pela SEI, né, que é o Software Engineering Institute de Carnegie Mellon, né, dentro desse padrão do CMM também, né, tá? E também na NIST, né, que é a definição de Container Security, que está aqui na publicação especial SP 800-190, tá? E tem um draft, né, também agora, né, do NIST, né, que é o draft 8320A, de falar do Hardware Enabled Security Container Platform Security Prototype, né, que é exatamente o protótipo como é a arquitetura da urna eletrônica, tá? Basicamente, o que está lá a NIST está publicando isso para sugestões, para acolher sugestões, né, das pessoas que quiserem usar esse tipo de arquitetura que nós usamos na urna eletrônica também, tá? E fica as referências, né? Eu coloquei algumas especificações, né, da urna 2020, que é a urna mais moderna que foi usada no primeiro turno, que vai ser usada no segundo turno, tá? E 2 artigos, né, que falam com um pouquinho mais de detalhe esse módulo de segurança, né, que foi publicado, né? Foi um trabalho feito junto
com a empresa Criptos, tá? De Campinas, né? Junto com a equipe, né, do Instituto, né, de Matemática e Estatística da USP, né, também, tá? Alguns pesquisadores de lá, e o pessoal do TSE também. Tá? Então, tem publicações que foram feitas, né, em simpósios de segurança aí, tem documento. A primeira, é claro, o simpósio obrigava a postar em inglês, né, e a outra com um pouquinho mais de outros detalhes aqui também, referência em português também. Tá. Muito obrigado a todos aí. Bom, Katsumi, antes de tudo, muito obrigado aí, mais uma vez, por ter colaborado com o nosso programa, uma palestra super interessante e super atual, né? Especialmente nessas épocas de eleições aí no Brasil. Bom, pessoal, por favor, façam as suas perguntas. Enquanto vocês preparam, vocês podem escrever no chat que eu posso ler, ou vocês podem perguntar diretamente ao Katsumi. Mas antes, eu vou começar a fazer a pergunta. Uhum. Você falou que a urna eletrônica é carregada de dados dos candidatos e dados da população do eleitoral, certo? Ou seja, a urna que vai para a seção X vai ter dados do eleitor daquela seção só. É isso? Tá. Isso. Mas quando você tem que trocar, substituir a urna por algum defeito, é rápido esse processo? Exatamente. Como é container, né? Existe um container daquele estado que a urna está. Entendi. Aí, entendeu? Aí eu só pego aquele container e transporto para outra urna. Então, a outra urna fica exatamente igual. Tá, entendi. Inclusive, até em estado, né, de funcionamento, ele recupera o último estado confiável, consistente, que é o do que outro. estava. Certo. Ah, isso é interessante. Essa é uma técnica, né, de recuperação de falhas, né? Sim. Por isso que esse conceito de container foi um conceito bastante importante, né? Sim. Ou Foi seja, ele difícil começa porque quando começou. isso, no começo foi difícil porque não tinha nenhum documento, né, falando sobre esse container, né, essas coisas todas, mas tivemos que Entendi. desenvolver, né, assim, na unha, né? Mas Ah, hoje já tem essas informações, tanto é que quem conseguir capturar bem essa palestra que eu passei hoje, vocês podem depois entrar no NIST aqui e dar sugestões para essa norma, né? Porque está aberta entendi. ainda. Ela está Certo. aberta, NIST, Hardware and Security, né? Ela ainda é um preliminar, uma versão preliminar, né? Que aceita sugestões também. Ah, entendi. Bom, legal. Bom, pessoal, vamos fazer as perguntas? Essa é uma forma de container, foi usado também, já enquanto o pessoal está fazendo as perguntas, Ah, porque aí você fazia um clone, né, da urna anterior para a urna de reserva, né? sei. Ele é rápido, né? Então, você não precisa ter aquelas interfaces ultra rápidas, né? Tipo USB 3.0, né? Sim, Ou ter um Thunderbolt, né? Alguma coisa assim, ou uma fibra ótica ligando para fazer rápido, né? sei. Um USB 2.0 faz isso em 5 a 10 minutos. Entendi. É Então, muito rápido. tá. Então, eu estava pensando, interessante isso. De container é bom, porque aí você só pega a informação necessária daquele grupo Isso. e é muito mais rápido do que... Legal. É porque também, assim, se você entender o pessoal de container, né? Por que os containers anteriores não são importantes, né? Porque Tá. durante o reboot, se você fizer o reboot, ele recupera todos os anteriores. Os anteriores, né? Ou É, seja, se tiver falha, ele para de onde parou, né? Começa de onde parou, isso, praticamente. Né? isso. Ou seja, o último estado, no caso. Uhum. Bom, pessoal, Isso, agora... Oi, desculpe, pode falar, Katsu. não, isso é usado no Curiosity também, né? Por isso que ele se autodiagnostica, né? E faz a própria autorrecuperação quando ele não consegue ir mais adiante. Sim, Esse é um conceito importante. Por isso que está no NIST, né? sim. É. O Eduardo Miranda está perguntando Hum. se software é prova de falha. Bom, você já disse que é, né? Mas não entendi a pergunta dele. É um sistema crítico. É, é. Né?
o software, né, ele é desenvolvido, né, para que cada componente de software, né, ele seja o mínimo possível, Hum, tá? Então, é como se fosse assim, os componentes ficam com a característica parecida do hardware, assim, né? Ele vira um resistor, né? Vira um capacitor, vira um indutor, né? Vira um processador, vira uma memória, né? Então, cada um deles assume um papel, né? Dentro dessa concepção de arquitetura, né? E os modelos, conforme o modelo adotado. E isso ajuda, né? Para que o próprio software, né, ele possa recuperar também de falhas, né? A gente, quando fala de recuperação de falhas, não é só hardware, tá? Eu é falo software conjunto. também. Quando falo container, né? Tá. No container tem a informação do hardware, né? Por isso que todos os componentes, né? São componentes, né? Sem distinção, se é hardware ou software. Ah, Né? entendi. Por isso que o conceito de arquitetura é importante, né? Porque no Sim, conceito de arquitetura você ainda não definiu quem é hardware, quem é software, certo. né? Você está trabalhando com funções, né? Ah, não, tá Então, certo. aí quando você incorpora essa questão de tolerância a falhas, né, e rastreabilidade, né, em cima de módulos, né, funcionais, né, fica um trabalho interessante, né, porque a questão do hardware, né, e software, ele fica isento à versão da tecnologia, Tá. entendeu? É, o ministro do TSE falou que as urnas estão sempre em evolução, de uma eleição para Isso, outra, né? isso. Nesse sentido, que tipo de sugestões vocês dão para melhorar? Vocês veem na literatura o que está acontecendo? Vocês tentam planejar para prever mais sei lá, um ataque qualquer ou outra possibilidade de ter uma confiança melhor? Como é que vocês fazem Sim. essa? Existe uma equipe interna, né, no TSE, que eu não coloquei essa equipe, porque eu só falei da urna, né? Mas Sim, sim, existiam outras camadas, né, está envolvendo claro. esse ecossistema, né? Tá. Existe uma equipe que só faz a prospecção tecnológica. Ah, Tá? ok, ok. Então, essa equipe, ela traz, né, esses resultados, né, dessas análises de prospecção tecnológica e fazem algumas recomendações, mas baseado em fatos da onde essas informações foram coletadas, né? Então, se a informação foi coletada, por exemplo, na academia, né? Então, falar, olha, o pessoal da área de computação está, né, desenvolvendo uma nova forma. Agora fazer orientado a objetos já não é mais, né, o negócio, entendeu? Certo. Agora o pessoal já trabalha com outro tipo de concepção, de programação, né? Entendi. O pessoal está querendo, por que não usa o Agile, né, para fazer as coisas, né, para fazer, Uhum. né, um sistema mais ágil, né, Sim. desenvolvimento, né, não usa outros métodos, né? Então trazem essas concepções todas Entendi. e esse grupo faz a análise de como ele vai ser portado, né? Como eu coloquei aqui na apresentação, né? Sim. Como os requisitos preliminares, né, que são os que a gente Sei. colhe no mundo, né, no mercado, né, Sim. podem ser traduzidos em requisitos iniciais, né? Perfeito. Tem que ter uma compatibilidade, né? Tem legislação, tem que Isso, compatibilizar a isso, legislação, certo? Perfeito. isso. Por exemplo, né, a urna 2020, Ah, tá? Ela é diferente das anteriores, né? Porque o processador não é mais Intel, é ARM, tá. tá? Mas até a 2015, que foi a última, né? Que foi feito com aquela carinha, né, de urna que vocês conhecem, né? Tá? É o que é o anterior, né? É o, Aquele anterior que vocês conhecem. ah, Era tudo, na verdade, assim, ele começou com o Intel, com o 386SX, aí depois a próxima versão nós avaliamos que a Cyrix, que já não existe mais, né? Ela tinha um processador chamado Geode, que era um processador, né, com código x86, né? Mas que ele tinha um desempenho interessante. E a Cyrix depois ela foi absorvida pela AMD, e a AMD manteve por mais de uma década essa família Geode.
Então, a urna 2009, de 98 até 2005, Era inteiro. ela seguiu essa linha da Geode, da AMD, Mas né? já tá. É, Entendi, entendi. entendeu? Depois teve uma outra evolução, né, que apareceu, né, uma evolução do Geode, da família Geode, né, da AMD, tá? Mas ainda com código x86, tá? Tá. E aí depois esse grupo que fazia as prospecções, né, já soltou um relatório, né, em 2016, né, dizendo que a coisa, né, a família Intel, a gente precisaria tomar um certo cuidado porque estava indo para alto desempenho e estava consumindo muita energia. A gente iria ter problemas nas 8 horas de bateria, de duração da bateria. Entendi. Então, com isso, eles trouxeram essa opção, né, de passar para o ARM. Tá, tá. Tá? Então, em 2017 foi feito, né, todo esse trabalho, né, de desenvolvimento, né, dessa migração da família x86 para ARM. Tá. Tá? E aí, em 2018, fechou um projeto, né, ARM, e aí foi feita uma licitação e foi construída 2 anos depois, já foram entregues, né? A urna 2020, na verdade, foi projetada em 2018, foi entregue em 2020, junto com o MacBook Air M1, tá? Com o processador ARM, mas sem precisar rodar um emulador código x86. Né? Ele roda Entendi. nativa, ele está rodando tudo código nativo, né? Ele é um código que é um x86, mas como a urna é um sistema embarcado, né? Então ele não precisa de todos os comandos, né? Então Sim, sim. ele permite que, né, o que a gente usa de código x86 dá para rodar em ARM assim numa boa sem problema nenhum. Tá. Isso aqui é uma outra coisa, né? Um tipo de, você estava falando, prospecção tecnológica, eles já detectaram que o Intel pode gastar mais energia. Isso é interessante, essa informação, porque Isso. eles estão olhando todos os lados mesmo. Isso. Tanto é que a Legal. gente conseguiu, na urna 2020, por exemplo, a bateria é menor, é uma bateria já de lítio também, né? Porque Sim. com menor capacidade, a gente pode pagar uma bateria mais cara, mas uma bateria que não fica memória, né? As anteriores, Tá. entendeu? Porque as anteriores, a manutenção, os TRS fazem recarga das baterias a cada Sei. 6 meses a 1 ano, para não perder, para não deixar criar memória na bateria. Entendi. Tá, entendi. Legal. Uhum. Pessoal, estamos esperando vocês aí. A gente está respondendo algumas perguntas já, né? Já está, mas está esperando as pessoas às vezes. O pessoal tem umas perguntas aí. Acho que foi um pouco rápido, né? Acho que foi muita informação aí. Não, mas é bom porque as pessoas têm que, eles gostam de saber das coisas que em geral está acontecendo, né? Como eu te falei, mundo fora do INPE, né? Mas o que a gente usou aqui, como eu falei assim, tem muita norma ECSS, por quê, né? Sim. Porque quando você faz um satélite, não tem volta, né? Você lançou, já Não, era. aí acabou. se ele não se recupera sozinho ou não tem sistema de contingência, né? Não tem ninguém que vai lá e vai virar a chave, né, para fazer o off e on de novo, né? Quando o INPE entrou na missão espacial completa, né? O MacB que chamava, né? Uhum. E a gente trabalhou com a parte de software de alguns sistemas, componentes, né? De embarcados, né? Uhum. E a gente brincava, né? Porque naquela época tinha em São José dos Campos um nome que pessoa, um técnico consertava fogões e a loja dele era Rei dos Fogões. A gente falava, infelizmente não tem rei dos satélites para consertar satélites quando falha, né? Então tem que ter só um hardware totalmente. Exatamente. Tá certo. Outro Edson, ponto pessoal. bastante. Oi? Tem mais pergunta? Tem perguntas? Não tem. Então, deixa eu colocar o último ponto, né? Por favor. Só por curiosidade, mas é importante para ficar para vocês fazerem reflexões, né, a posteriori. Sim. O conjunto todo do software da urna, tá? O código-fonte, tem em torno de quase 2 milhões de linhas de código. Tá? Ele não é pequeno, né?
Só que é tudo compartimentado, né? Então dá para criar esses Sim. containers, né? Tá. Então, porque quando ele entra numa fase, né, tudo que não faz parte daquela fase, ele não roda, né? Ele não fica nem na memória, né? Tanto é que a memória Tá. dele é pequena também, né? Por isso que consegue rodar, né? Numa máquina que é 2020, né? Que é uma máquina mais Sim. moderna, né? Ele consegue rodar, por exemplo, programas que rodam, inclusive, na máquina de 2009, né? Que está nessa eleição também, Ah, tá, entendi. Entendi. entendeu? Então, isso é interessante, né? Porque como é que você faz, né? Porque são várias gerações, né? Tanto de hardware como, né? Também de evolução de Sim, sim. drivers também, né? E É, fazer tudo isso funcionar, né? sim. Ou seja, o software que funcionou lá atrás tem que funcionar agora se não tivesse que mudar nada, né? Nesse Isso, nível que vocês trabalham, né? Tá. isso são 5 configurações, né? Sim. De software, né? Que tem, né? Eu vou mostrar aqui rapidamente só para vocês ficarem. Aqui tem uma noção, né? Não sei se dá para ver isso aqui. Dá para ver. Depois eu vou passar isso aqui também para vocês, para ter curiosidade aqui, ó, tá? Aqui são processadores, memória, armazenamento interno, né? Leitor biométrico, impressora, bateria, né? Então, da evolução desde 96 até 2020, Ah, tá? E aqui vocês já podem ver, né? Que, olha, 2009, né? já Já mudou, né? tem, ele já passa, né? Você viu aqui que eu falei, né? Era Intel, aí passa para Certo. Cyrix, Geode, né? Depois passa para Geode, porque aí é a AMD que começa a produzir, né? Uhum. Aí depois passa para Intel Atom, né? Que é um processador relativamente moderno, né? Que ainda é usado, né? Bastante máquinas aí, né? Mas aqui, né? Esse Atom aqui, ele já É. não roda mais, né? Ele, apesar de ser mais rápido aqui, esse Atom não está rodando mais a parte de módulos de segurança, porque tem aquela unidade, né? De segurança que tem um ARM lá dentro. Ah, entendi. Por isso que você Entendeu? entendi. Então, toda a parte criptográfica, né, ele é assinado, é verificado, a parte de log, essas coisas todas que é feita, né, que eu mostrei ali no projeto de arquitetura aqui, né, ele é que roda dentro daquele módulo criptográfico ali, ele é o ARM que está rodando, né? Entendi. Entendi. Né? Aqui, ó, né? Tá. Aqui tem o Atom rodando, Ah, mas tá. aqui tem um Processador. ARM rodando, Perfeito. tá? Entendi. Mas, Entendi. mas enquanto o eleitor não está votando, ou o mesário não está habilitando o eleitor, Ah, quem está trabalhando é só isso aqui, entendi. Entendi. porque ele que está controlando tudo, o teclado, o modo de Sim, impressão, é tudo ele sim. que controla, né? Então, isso Tá, aqui é um ARM que está rodando aqui. tá, entendi. Por isso que a bateria dura bastante aí. O, Bom, quando você coloca na urna, né, o cadastro de candidatos e cadastro de sim, eleitores, por exemplo, sim. é um arquivo, né? E o software está lendo esse arquivo, exatamente Isso, isso? isso, Ah, isso. tá. Entendi. É um arquivo e para ficar compacto, né? Ele Sim. está em binário, né? Ah, não, sim, sim. Tá. A gente não coloca, né, nesses formatos, né? XLS, Não, ou aí... coloca como um banco de dados, né? Não, ele uma lista binária, né? Não entendi. Não, eu cheguei a ver lá, essa vez que eu fui votar, a tal de Zerésima. Nossa, é uma Sim, lista grande pra caramba. Com todos os é, possíveis candidatos do Estado, né? é, é, Interessante, interessante. aham, é, Mas tá bom, tá Katsu, foi bom. muito importante essa palestra aí. Certamente, se eu se tiver outras observações e comentários, eu mando para você depois dos Ok, alunos. A eu gente fico vai aberto postar aqui. esse. Tá bom? Eu mando o link para você do Tá bom, canal do gravação. Se você tá quiser bom. distribuir para suas listas, tá bom? Tá, se tiver outras perguntas que depois o pessoal, né, Eu passo para queiram você. fazer, pode me passar que eu respondo. Tranquilo. Isso é muito obrigado aí. CAP precisa de pessoas como você para engrandecer o nosso ciclo de seminários. Obrigado mesmo. Obrigado, né? Obrigado por
essa oportunidade aí por estar junto com vocês aí, né? Tá, e conhecer todas as pessoas aí. Obrigado. Pessoal, até mais aí. Semana que vem tem outro seminário. Professor Aníbal, da Unicamp.